RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, estamos iniciando o seu programa Atividade nesta quarta-feira, 19 de setembro de 2018, aqui pela RDC TV, que você acessa no rdctv.com.br, nos aplicativos em qualquer parte do mundo. Você acompanha a nossa programação, você nos acompanha também pelo YouTube, pelo RDC TV Digital, assim como nos acompanha também no Facebook, ao vivo, aí instantaneamente, Instagram, as mais diversas formas de você acompanhar a nossa programação, nos dar a honra da sua companhia aqui no nosso programa Atividade. Hoje, quarta-feira, 19 de setembro, meu caro Antônio Augusto Maier dos Santos, o senhor Renato Portaluppi está completando 2 anos de Grêmio Porto Alegrense, de treinador vitorioso do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ontem, né? Jogando em Tucumã, eu estava naquela expectativa, tinha dito aqui, né, antes, durante o programa, que a minha expectativa era de voltar vivo de lá. Mas não imaginava que ia voltar tão vivo assim como voltamos. Voltamos muito vivos. Agora, só o seguinte, antes desse jogo, nós tivemos outro jogo na segunda-feira. Tivemos o jogo da segunda-feira. E eu queria que o amigo Percival Pugina falasse um pouquinho a respeito desse jogo da segunda-feira. Tu sabe que a estatística vale no futebol. Por momentos como esse, a estatística vale. O Internacional perde para os times lá de baixo da tabela. É o mais frequente, é isso. De certo modo, pode-se dizer que deu, se não a lógica, pelo menos o habitual. O habitual. O habitual. Agora, em relação ao outro jogo, eu estava certo. Realmente esse time não é confiável. O Tucumã não é confiável. Não é confiável. Não é confiável. Disseram assim que o Tucumã é um Brasil de Pelotas, assim, aí e tal, né? Fala, doutor Augusto. Olha, o fato do Renato completar 2 anos, Jurandir, desta vez é uma permanência dele aqui recheada de glórias e de títulos, né? O Renato consolidou-se como treinador de futebol, é uma referência que já alcança agora uma outra geração, né? E Grêmio, Renato, tornou-se uma espécie de consórcio, né? Para ambos. E é importante. A figura do Renato no Grêmio, ela é uma espécie de mitologia. Bom jogador, jogador consagrado. Bom treinador, treinador consagrado. Isso sem nenhuma ironia, sem nenhuma provocação, porque o Renato hoje, ele é realmente uma referência, tanto no Grêmio quanto no futebol brasileiro, Pugino. O Renato soube extrair dessa relação que ele tem com o Grêmio a possibilidade dele se firmar como um profissional do futebol, não é? E ele tem realmente uma ascendência muito forte na estrutura do clube. Isso ficou provado, né, no final de semana, né? Um episódio no departamento médico do Grêmio prevaleceu, ao que se sabe, a manifestação do Renato, né? E o jogo de ontem, Jurandir, realmente, o jogo de ontem foi algo muito positivo para o Grêmio. Não obstante, ontem, ouvindo uma entrevista do nosso querido Duda Kreff, muito ponderado, um gentleman, um educado. Sim, muito educado. Fica nem o Valdir Boniatti, Valdir Bianchesi, que é um cara... Valdir Bianchesi Júnior é o primeiro-ministro desse programa. Na fala, na vestimenta, mas é colorado, né? Vamos deixar, o irmão é colorado. Entendeu? Então eu queria dizer o seguinte... Ninguém é perfeito, né? É, verdade. Mas o Valdir vai dar o arremate agora, vai falar pelo pessoal que ocupa momentaneamente uma posição na tabela ali do Campeonato Brasileiro, porque é o único torneio disputado. E ainda fizeram esse baita jogo na segunda-feira, foi um jogão de bola, coerente,
Como diria o Leonel Brizola nos seus áureos tempos, coerente. Coerente. Escuta. Sensacional. Fala, Valdir, já que foste provocado aí. Direito de resposta. Nada como um dia após o outro. Quem viu os meus amigos gremistas naquela segunda-feira após o Grenal, após aquelas declarações atrapalhadas do Renato. Renato agora virou Jesus novamente, é o salvador da pátria. Mas eu, como gaúcho, na semana farroupilha, eu até gostei da vitória do Grêmio. Eu espero que o Grêmio tenha confrontos mais intensos nas outras fases da Libertadores. Mais aguerrido, né? Mais aguerridos. Porque isto realmente influencia um pouco o desempenho do Internacional quando enfrenta os times lá da zona do Agrião, lá embaixo da tabela. Time que não tem pretensão de vitória, joga recuado e é difícil furar aquela defesa. Não foi o caso. Porque sempre o cara está lá embaixo e é uma defesa bem armada. Um negócio engraçado, né? Mas é que o Valdir esqueceu Não ganha ter ninguém, não, mas é uma defesa bem armada. Por quê? Porque estão os 11 lá atrás fechados. Mas é um jogo, e o Grêmio, o Valdir esqueceu um detalhe, uma viagem cansativa, longa, né? Um adversário realmente capacitado, né? Com uma tradição na Libertadores. Então foi um 2-0 ontem de galhardia, de medalha, uma coisa importante, né? Ontem o Renato, diante das circunstâncias, né? Que nós não tivemos o centroavante de ofício, ele fez uma modificação colocando o Luan lá na frente, que era o esperado. Todo mundo dizia, bom, o Luan vai jogar como um falso centroavante, como já jogou anteriormente, né? Mas a dúvida estava no meio de campo. E ele, surpreendentemente, ele colocou o Alisson na direita e colocou o Ramiro no meio de campo. E o Ramiro é originário do meio de campo, né? Fazendo a função que o Luan faz normalmente. E deu muito certo, né? Porque o Alisson jogou a enormidade. O lateral direito, Léo Gomes, que jogou no lugar do Léo Moura, começou meio claudicante, mas foi se firmando ao longo do jogo e fez uma baita partida. Ele e o Alisson se acertaram muito bem ali pela direita com as tabelas que fizeram. Então, as modificações do Renato deram certo. Quer dizer, o cara, além de entender, ele tem estrela, né? Então, trouxe um belo resultado, podia ter sido 3, né? Que o Everton perdeu um gol lá no final do jogo, que foi impressionante. Agora, não dá para deixar de ressaltar o sufoco que nós tomamos no início do jogo. Sim. Tomamos um sufoco danado, até os 20 minutos ali, aquela bola não saía, e batia aqui, batia lá, e o troço não, mas conseguimos, a nossa defesa felizmente conseguiu aguentar. Depois sim, depois dos 20 minutos, aí o Grêmio foi dominando, fez o gol e dominou absolutamente toda a partida. E ainda depois eles tiveram mais um jogador expulso, que aliás eu digo o seguinte, um lance bem característico do argentino, né? Derrubou o cara e ainda pisa nas costas, né? Entendeu? Um troço assim de banditismo, que eles fazem muito lá. Até eu acho o seguinte, se tivesse o VAR desde uns 20 anos atrás, os argentinos não tinham tantos títulos como eles têm, títulos internacionais, porque são de lascar. Aliás, tu disseste uma coisa importante, Jurandir, agora falando bem sério. Esse futebol que aconteceu ontem, aquele lance de pisoteio, isso é típico de um futebol continental, vamos falar de continente, Libertadores, sob ponto de vista esporte, decadente. Fazer aquilo com um jogador no chão, eu tenho muito particularmente uma visão que isso deixa de ser 4 linhas, isso passa a ser crime comum. Eu sou drástico com isso. Uma coisa é a deslealdade, o cotovelaço, Valdir, o empurrão, uma catimbada. Agora, o jogador vulnerável, deitado, ser pisoteado, chutado. Isso aí chama a polícia, dá um flagrante e recolhe. Mas é demais, é uma coisa estúpida. E quem acompanha com alguma periodicidade o futebol europeu, não vê, o futebol asiático, coreano, japonês, não se vê isso. Mas isso aqui sempre existiu muito, aqui, especialmente na Argentina, e está diminuindo justamente porque o futebol está evoluindo e tem a televisão que mostra tudo, né? Mas, tempos passados, nós tínhamos um campeonato mundial que era jogado numa partida aqui na América e outra na Europa, né?
Só que acabou porque os europeus se negaram a vir jogar aqui, porque quando jogava aqui, os argentinos ganhavam na marra, né? Não tinha como o europeu ganhar aqui, porque era pancadaria, era para cima do juiz, era ameaça, aquilo tudo. Por isso que acabou. Aí depois então passaram a fazer no Japão, uma partida só, o campeonato internacional mundial lá, né? Então, mas os argentinos têm esse histórico aí no currículo deles ali. É algo que não, além de não acrescenta em nenhum aspecto, né? Mas se tu dissesse assim, pô, eu vou fazer isso, eles vão ficar com um jogador a menos, nada acontece de prático, de positivo, né? É só negatividade. Concordo com o Pugina aqui. Tem que pegar o delegado lá, entrar dentro do campo e autuar, algemado. Autuar, deixa de ser esporte. É um lance covarde, o adversário no chão caído, machucado, sabe lá a intensidade que é. Bom, mas enfim, o Grêmio caminhou muito bem a sua classificação, né, para a próxima fase, semifinal, né? Hoje nós temos 2 baita jogos, né? Daqui a pouquinho, 7h30, tem River Plate Independiente, que de onde vai sair o adversário, se o Grêmio confirmar a sua passagem pelo Tucumã, pega o vencedor desse jogo, River Plate Independiente. Quer dizer, continua no campeonato argentino, né? E o outro jogo, Boca e Cruzeiro, na Bombonera. Vai ser um baita jogo também. Então temos 2 belos jogos hoje à noite em sequência pela Libertadores da América. Tem o outro também do Palmeiras com o Colo-Colo, que eu nem sei se será hoje também ou se é amanhã, mas também tem, que são os clubes que estão ainda na disputa da Libertadores. Então é isso, né, meus caros? Muito bem, sua sede pede o melhor, pede a bebida de todas as estações, pede Sucos Petri. Bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar, bebida nutritiva, seu nutriente para a sua refeição, para o seu lanche, para qualquer momento, para matar a sua sede, o melhor, Sucos Petri. E a Aspecir é uma instituição de previdência complementar, que é aberta, que tem valores éticos, tem transparência, tem responsabilidade, tem 75 anos de atuação no ramo previdenciário. Portanto, a empresa que atua há tanto tempo tem que ser uma empresa idônea, uma empresa respeitável, uma empresa que tem tradição e uma empresa que está na ponta do mercado, porque especializou-se e tem uma longa vivência de atuar na área da previdência complementar. Por isso que Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Você acessa aspecir.com.br e tem as informações. Para a sua formação, para a sua informação, você tem na área política o site do nosso parceiro de bancada, Percival Pugina, pugina.org. Se Pugina com 2 Gs aí, você vai encontrar ali um elenco altamente qualificado, profissionais das mais diversas áreas, estão ali dando a sua opinião sobre os assuntos que estão rolando aí no nosso meio. Pugina.org, você acessa e tem a informação. Para suas atividades financeiras, o Banco da Nossa Terra está precisando de um empréstimo? Vai lá no Banrisul, consegue com taxas módicas. Quer fazer um investimento? Vai lá que eles arrumam o melhor investimento, mais lucrativo para você. Tudo que precisar em termos financeiros, Banrisul, o Banco da Nossa Terra, o banco que está sempre up to date com a tecnologia. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. E você jovem, para o seu futuro, para você ir em busca das suas oportunidades, você tem o CIEE. O CIEE tem um mundo de oportunidades para mudar a sua história. O CIEE presta um papel importantíssimo para o desenvolvimento dos jovens, aqueles que estão sedentos de oportunidades. Confira aí. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem.
Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem. Ontem nós tivemos aqui participando do programa o Roger Maciel, que é CEO do Grupo Maciel, que é uma empresa que faz auditoria nas urnas eletrônicas, no processo eleitoral, processos eleitorais de um modo geral que se realizam, não só em eleições para presidente, prefeito, etc. e tal, eleições de instituições também. E ele nos deu uma aula aqui sobre como é desenvolvida a auditagem, né, de um processo eleitoral na urna eletrônica. Nossa dúvida que ficou ainda pairando é com respeito a depois da urna, lá no todo, quando os dados todos são reunidos, são computados, como é que lá, então, nessa outra etapa é feita a auditoria? A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, está assegurando que nosso sistema eleitoral é garantido, é sério, que não tem falcatrua. Dá para confiar, Percival Pugino? Neste país, o que não é fraudável no país? Então, eu já considero, em primeiro lugar, que tudo que envolve essa questão da urna eletrônica pode ser visto como uma demonstração, pode ser visto também como uma demonstração da arrogância das nossas cortes superiores. Eles simplesmente parecem desconsiderar, na verdade estão desconsiderando, este receio que a opinião pública, esta sensação de insegurança, e parecem não entender os desastrosos efeitos políticos que esta insegurança gera em relação à legitimidade de quem venha a vencer qualquer eleição no Brasil. Porque permanece sempre à sombra da suspeita. Ganhou bem ou ganhou mal? Ganhou merecidamente ou ganhou manipuladamente? Vejam o quanto isso compromete o rigor do processo político e a própria crença da sociedade na democracia que nós estamos vivendo, porque não há uma confiança. Passou da hora. Ora, o Supremo Tribunal Federal se deu o desplante de dizer que a impressão do voto e seu depósito na urna é inconstitucional. Mas que coisa ridícula, mas aonde encontrar na Constituição algo que determine a inconstitucionalidade de imprimir o voto, cair dentro da urna e ali fica junto com os demais para permitir que haja uma verificação de votação? Nós temos um sistema eleitoral que não é verificável. Eu não estou dizendo que tenha havido, não estou dizendo que haja, eu estou dizendo que há na sociedade um enorme receio, e isto está disseminado na opinião pública. A sociedade não confia nesse diabo dessa urna. E isto compromete a legitimidade de quem venha a ser eleito, cria insegurança, dá legitimidade até a movimentos insurrecionais da inconformidade. Ora, vejam o quanto isso é perigoso. Fala, doutor Augusto. Eu concordo com o Pugina, e aqui eu sempre louvo a figura da ministra Rosa Weber, presidente do nosso Tribunal Superior Eleitoral, mas, não obstante a minha reverência ao tribunal, que advogo no Tribunal Superior Eleitoral, eu também me filio ao grupo de pessoas com reticências à urna eletrônica e me fundamento numa questão de ordem técnica. O software da urna eletrônica não consegue ser equiparado por nenhum outro partido político. Ninguém consegue proceder num sistema efetivamente paralelo. E isso não é difícil de constatar na rua, na opinião pública, entre as pessoas com as quais convivemos. É simples.
Pergunte para 10 pessoas a sua crença absoluta na urna eletrônica enquanto máquina. No mínimo 6, 7 dirão que têm dúvidas, que têm receios. O Tribunal Constitucional Alemão, em 2007, defenestrou a urna eletrônica por razão inversa, Pugina, a esta que o Supremo Tribunal Federal invocou. À unanimidade, os 9 ministros com mandato de 11 anos na Corte Suprema Alemã entenderam que se o povo tem reservas e descrenças com relação à máquina, ele não pode votar nela. Foi abolida, eu trago aqui no programa o acórdão da Suprema Corte Alemã, traduzido, né? Onde consta isso em alto e bom tom. A ementa da decisão do Tribunal Alemão é justamente esta. Se o cidadão tem dúvidas, Valdir, sobre a máquina, há que prevalecer a vontade do cidadão e não o aparato tecnológico. E aqui vou dizer algo que pode chocar muita gente, mas de muito refletir, e se há coisa sobre a qual eu reflito muito, é sobre legislação eleitoral, com muita satisfação. Eu penso que não seria nenhuma heresia modificar esse cenário para, primeiro, separar a eleição do legislativo do executivo. Primeira coisa. Eu penso que é uma promiscuidade votar em deputado estadual e presidente da República. É incompatível. Nós tínhamos que votar em deputado federal, estadual e vereador. Depois em prefeito, governador e presidente. Separar. Essa mistura, ela não é saudável para o cenário democrático. E uma outra coisa, Jurandir. A urna eletrônica, ela é louvável, ela é algo a ser repetido mundialmente, desde que com parâmetros mais confiáveis, porque a Alemanha não pede emprestada, os Estados Unidos da América não pedem emprestada, a França, a Itália, a Holanda, a Dinamarca, que são países onde o voto é facultativo, portanto, uma perspectiva de menos eleitores, não pede emprestado, né? Então, há alguma coisa com o velho mundo relativamente à nova máquina deste continente aqui. Me parece que é necessário refletir em torno disso e, para arrematar, o que se postulava, vamos dizer bem claro aqui, a proposta de emenda foi do capitão Bolsonaro, como deputado federal, propondo a impressão do voto. Mas não é o voto de pegar o ticket, levar para casa. Não, é um voto que vai ser visualizado por ninguém mais, por ninguém menos, que pelo eleitor. Há metros de distância entre a urna e a mesa. Há centímetros de distância entre o eleitor e o seu voto. Não há geografia espacial ali. Não, é um contato direto do eleitor com o seu voto. Votei em fulana, votei em cicrano. Cai o papel, fica na urna de lona. Por que lona lacrada? Para que se possa revisar, coisa que hoje não pode. Não se tem acesso ao caderno da votação, o que se dirá da urna eletrônica. Então, com toda a franqueza, com toda a honestidade, eu, Pugina e meus amigos, diria que a urna é sofisticada, é louvável, mas ainda tem um déficit de credibilidade. Se os cidadãos têm reticências com relação à máquina, que vai permitir que pessoas tenham responsabilidade atribuída pelo voto, nós temos que repensar o sistema. E o que o Supremo foi fazer lá, Pugina, foi um desserviço. Fala, Valdir. Eu sem discordar dos ilustres colegas de bancada, eu acho que às vezes pode estar havendo até como eu diria assim, um conflito geracional. Eu acho que nós fomos formados, tá, no modelo tradicional. A urna eletrônica é uma inovação, tá? Eu acho que é um caminho que talvez a seguir do ponto de vista de aperfeiçoamento e qualificação. Ficou muito claro ontem, eu tive a oportunidade de estar aqui, e ficou muito claro que o sistema, até a saída, digamos assim, dos dados, né, para o TRE, para o TSL, é um sistema aparentemente confiável, né? Eu acho que é uma questão, inclusive, de hábito e de buscar ferramentas que aumentem a credibilidade do processo, para que todos possam ficar tranquilos em relação à legitimidade, né? E vamos lá, né? Eleições apertadas, como foi a eleição de 2014, né? Acabaram gerando aí, pelo próprio derrotado, né?
uma propaganda negativa em relação ao instrumento. Vamos entender o seguinte, a Pois é, máquina mas o próprio ferramenta. derrotado pediu auditoria e foi feita, né? Pois é, e aí, resultado? O Confirmado, né? Confirmado. Tá. Uhum. Agora, ontem nós estávamos aqui também debatendo o assunto, estava presente o nosso ilustre Dr. Paulo Olímpio, né? E ele citou que 25 países usam a urna eletrônica, inclusive alguns estados norte-americanos. E eu, inclusive, resolvi fazer uma pesquisa e aqui o site do Tribunal Superior Eleitoral, ele está se referindo ao Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, que tem sede na Suécia, em Estocolmo, na Suécia. E diz que 32 países souberam tirar proveito dos avanços tecnológicos para agilizar e garantir a lisura de seus processos eleitorais. Dentro desses países tem Suíça, Canadá, Austrália, alguns estados norte-americanos, e depois na América Latina, México, Peru, na Ásia, o Japão, a Coreia do Sul. Então, nesse caso aí, tem vários países, vamos dizer assim, respeitáveis. Democracia sólida. Sólidas, né, que estão usando. O que é bom, é muito bom. Esses processos eleitorais que tu te referiste aí, Jurandir, são processos eleitorais onde a massa votante, se comparada com a do Brasil, ela aproxima-se algumas vezes, de algo inexpressivo. O contingente eleitoral de alguns desses países. Respeitáveis, democracias, né? Entretanto, nestes países, à exceção do Peru e o que mais tu referiste ali? Na América Latina, México. Nos demais países, o voto é facultativo, né? Está provado, o absenteísmo é crescente ou estável, ele não regride. O ato de não comparecer, né? A pretensão aqui do Brasil, ao introduzir o voto facultativo, é manter o alistamento eleitoral obrigatório para que haja um controle daquele que está apto a votar, desde que ele manifeste esse interesse. A urna eletrônica, sem dúvida nenhuma, ela é um avanço tecnológico que deve permanecer. Mas o Valdir foi muito feliz. É necessário revesti-la de elementos que possam atribuir-lhe a verdadeira credibilidade que uma máquina de voto tem que ter. Porque ela, eu penso, de tudo que leio, de tudo que ouço, quem se detiver, tiver um pouco de paciência, passar umas 3 horas na frente do computador, ouvindo professores universitários de altíssimo padrão, gabarito, eles não iriam lá arruinar as suas biografias, seus currículos universitários, a sua produção científica, dizendo elementos que nos permitem concluir que a urna é, sim, devassável. E eu não vim aqui para pregar o retorno ao sistema de votação manual, totalização cantada em ginásio com teto de zinco, que os nossos abnegados bombeiros aqui tinham que comparecer com as mangueiras e tocar por cima para dar uma refrescada, Jurandir, sabe? Agora, o que falta é realmente credibilidade compacta. Certo? É possível? Talvez a distribuição total da biometria reforce uma dessas vertentes de credibilidade. Agora, eu penso que o eleitor brasileiro, porque ele não tem uma informação contínua em torno da estrutura da urna eletrônica, talvez, Jurandir, tenha que se ter um elemento mais transparente, mais radical. E não haveria outro senão o voto impresso. E agora, o que nós podemos fazer é o seguinte, assim como trouxemos ontem, né? O Roger Maciel, que nos deu uma aula aí e nos deu a certeza de que na urna a coisa ali funciona, trazer alguém, né, talvez possivelmente do Tribunal Superior Eleitoral, que nos dê os passos que são acompanhados neste processo pós-urna, quando os resultados da urna vão para o cômputo geral. Que ali seguramente tem que ter uma auditoria também, tem que ter alguém que investigue. A OAB, inclusive, integra a Comissão Nacional de Auditagem. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é que há um hiato em algum momento. E isso é que sobre o qual paira a dúvida. Não se vai atribuir aqui aos servidores da Justiça Eleitoral. Não se está falando isso. O que se está dizendo é que a máquina ainda tem algum tipo de déficit com relação à sua credibilidade, porque as pessoas duvidam dela de uma maneira contínua. Esta urna eletrônica foi introduzida no Brasil em 1996, uma eleição municipal. Uma das 3 primeiras urnas eletrônicas do Brasil foi aqui em Caxias do Sul. Então lá se deu uma votação eletrônica, por máquina.
A Folha da Tarde, nos anos 50, na capa, trouxe um gaúcho aqui que inventou uma máquina de votar. Então, a pretensão é muito antiga. A tentativa, Jurandir, de atribuir sofisticação e garantias ao voto, ela me parece que é algo assim secular e eterna. Estará sempre se buscando a certeza da votação. E nós deveremos chegar à perfeição quando nós pudermos votar daqui. Exatamente. Daqui. No Quando digital. Na Eslovênia se vota pelo telefone. Votar daqui. Na Eslovênia se vota pelo telefone. Tá, aí nós vamos ter o Mas, sistema. o que eu notei hoje, especialmente hoje, nas redes sociais, em que eu trouxe a questão para debate da urna eletrônica e das pesquisas eleitorais, é que há uma incerteza, uma falta de confiança, tanto na urna quanto no poder e na seriedade das pesquisas eleitorais. Sim. O eleitor atribui às pesquisas, também gerando e ampliando este clima de insegurança, de incerteza e desconfiança, atribuem a ela, às pesquisas, o poder de determinar o resultado da eleição e, por consequência, previamente, e por consequência, o comportamento dos eleitores em relação ao voto que vão dar. Ou seja, elas influenciam determinantemente e conduzem o resultado da eleição para onde entendem. Eu acho que é uma demasia nisso, eu acho que estão atribuindo às pesquisas um poder que elas não têm, mas eu percebi isso hoje claramente, que é uma parcela importante do eleitorado que acha que a eleição ela é inútil porque ou é fraudada nas pesquisas eleitorais ou é fraudada na urna eletrônica. Ou seja, veja como fica a credibilidade, né, a confiabilidade do resultado da eleição, a legitimidade do resultado da eleição. O clima está muito ruim, muito ruim. Ah, tá. E o meu receio é que isto acabe afastando muitos eleitores preocupados com o país, um sentimento de responsabilidade em relação ao próprio voto. O cara pega uma nostalgia em relação ao processo que acaba deixando de votar. Votos que eu gostaria de ver sendo dados para bons candidatos. Mas o eleitor pode ser levado a uma atitude pouco racional. Né? Pugina, eu me filio ao entendimento do falecido senador Luiz Henrique da Silveira, que propôs um projeto de lei no Senado restringindo a divulgação das pesquisas 15 dias previamente à data do pleito. Há necessidade, Jurandir, de reconhecermos Também acho isso. que há um condicionante psicológico Claro que há. nesse elemento. Sim. Há uma relação de paternidade. Que a dúvida é, elas são feitas e conduzidas com má intenção, desonestamente. Está acontecendo isso. É isso que está na cabeça das pessoas. Que a informação que vem dela é determinante, sim, mas elas são desonestamente feitas para produzir determinado resultado. É má fé ou É incompetência? má fé, incompetência. Porque assim, errar com antecedência me parece até mais factível. Agora nós tivemos nas últimas eleições de 2014 boca de urna com equívocos aqui no Rio Grande do Sul, no país, né? Generalizados. Coisas grosseiras. Grosseiras, esse é o termo. Tá? Então nós temos um problema, Valdir. O condicionamento psicológico. Tem eleitor, e isso não é de agora, é desde o tempo de Getúlio Vargas, vamos ser bem sinceros, o pai da nação. Né? Então é uma relação de paternidade, paternalismo entre a figura estatal e o eleitor. E a divulgação de índices que muitas vezes tornam a pretensão originária do eleitor como a mais legítima, fazem com que se denomine o tal de voto útil. Isso não é exatamente o voto útil. O voto seria realmente útil e genuíno se o eleitor não estivesse psicologicamente condenado, submetido a uma pressão, porque sejamos sinceros, há pessoas que visualizam nesses institutos de pesquisa o poder público. Eles imaginam que esses institutos são absolutamente idôneos, todos eles honestos e que se deparam com números realmente fidedignos às realidades regionais. Sinto muito, isso não acontece. Houve uma tentativa em 1998, reiterada na eleição de 2002, de uma grande CPI para apurar isso, Jurandir. Então eu me filio à proposta
do falecido e lamentavelmente falecido senador Luiz Henrique da Silveira, uma referência em termos de Senado da República e administração pública, onde ele propôs lá no Senado um projeto de lei que não proíbe a realização da pesquisa, Valdir, não inviabiliza a sua execução, não impede que aqueles trabalhadores vinculados aos segmentos continuem a exercê-lo. Apenas e tão somente restringe a divulgação pelos meios de comunicação. Ah, isso é um delírio. Então diz para o francês lá se isso é delírio. Fala para o italiano se isso é delírio. Diz para o alemão se isso é delírio. Por quê? Porque eles entendem que o ambiente psicológico é o que condiciona o momento derradeiro do eleitor. Só que muitas vezes o que acontece, Jurandir, é um desvio de rota, porque nós temos uma relação hoje no Brasil de ódio na política. E esse tipo de pesquisa insufla isso. É bem importante que nós estejamos acompanhando o seguinte: que há pouco mais de 3 semanas nós teremos a nossa eleição presidencial, né? Haverá uma antecipação do segundo turno no primeiro. Isso é fato. E os institutos de pesquisa que têm margens de 5,5%, eu, particularmente, como cidadão, nem como advogado ou eleitor, como pessoa, custo acreditar que entre 5,5 para mais e 5,5 para menos, essa diferença de 11 possa ser realmente fidedigna a um momento eleitoral. Quer dizer que o quarto colocado se equipara quase ao primeiro, se a diferença for diminuta. Um caso concreto da pesquisa como elemento altamente pedagógico, Jurandir. Paraná. O ex-governador Beto Richa ficou preso 3 dias. Foi solto. Estava em segundo lugar na pesquisa, perdendo para Sua Excelência, o senhor Roberto Requião. Guardem esse nome. Pois bem, foi solto, despencou. O Beto Richa caiu de segundo para terceiro. O ex-senador e ex-vice-governador Flávio Arnes, que foi senador outrora pelo PSDB, hoje está na rede, está em segundo lugar. Então, o resultado da pesquisa é uma consequência de um fato. Agora, a pesquisa não determinou isso. Então, é preciso detectar de maneira imparcial e absolutamente descolada, Jurandir, o fenômeno pesquisa, porque o Código Eleitoral proíbe informações e revelações na propaganda que condicionem psicologicamente o eleitor. A pesquisa, eu penso, com toda a certeza, depois de muito estudar, isso está imbricado nesse dispositivo do Código. A pesquisa induz o eleitor. Induz. Porque muitas vezes ele estaria assim com vontade. Olha, eu vou votar no candidato X. Ah, mas ele está lá embaixo nas pesquisas, então eu não vou votar nele, vou votar no Y. E o interessante seria ele votar no X mesmo, né? Para deixar. Esse é o voto genuíno. A índole. A verdade eleitoral pressupõe que o eleitor, tanto que é proibido comprar voto. Claro, na lei, né? Então o que acontece? Na lei, deixar claro, né? E o estado mais politizado do Brasil aqui é o campeão de cassação de prefeito e vereador, tá? Vamos deixar bem anotadinho. Então, o que acontece? Está falando quem conhece, né? Está sempre agindo lá, defendendo os prefeitos. Está sempre lá defendendo os inocentes, né? Os inocentes. Eu sou da estatística da absorção. Os caras aqui conhecem bem o assunto. Uma coisa é o resultado da eleição com pesquisa e outra coisa é o resultado de uma eleição sem pesquisa. Sim. Se as pesquisas saíssem do cenário, o resultado das últimas eleições para o governador do Rio Grande do Sul teriam sido completamente diferentes. Porque alguns governadores que estavam praticamente, candidatos que estavam praticamente eleitos, despencaram em função das pesquisas e dessas estratégias que os eleitores estabelecem para levar para o segundo turno tal ou qual candidato. Então, que isto existe e que para a democracia estaria mais bem servida sem a pesquisa, o processo democrático eleitoral estaria mais bem resolvido sem a pesquisa, também tem como contrapartida o fato de que a democracia como um todo estaria muito mal servida sem a disponibilização da informação ou com o cerceamento da informação. Então, são dois interesses contraditórios dentro do processo da democracia. Pois é, mas assim como a legislação eleitoral, ela disciplina todo o processo que se desenvolve durante a campanha, agora, por exemplo, está tudo limitado à televisão, ao rádio, a propaganda de rua não existe, os cavaletes não tem mais, tem uma série de coisas que eram peculiares nas campanhas eleitorais, não existe mais, porque foi limitado.
A pesquisa podia entrar nessa aí também. Claro. Sim, poderia. Aliás, a limitação de um prazo antes, eu acho que seria extremamente saudável. Como o Augusto disse, 15 dias antes, eu acho que 15 dias antes seria razoável. Um bom prazo, né? Na França é vedado 8 dias. 8 dias previamente à eleição é proibida a divulgação dos índices. Acontece que ninguém vai pregar, que claro que as pessoas dirão que nós estamos aqui pregando censura, restrição de informação. Esta informação, para que ela seja captada pelo eleitor, ela tem que ser decodificada. Os números de uma pesquisa não são lineares. O resultado é que é taxativo. Fulano 30 e poucos, fulano 20 e poucos, cicrano a tanto. Ok, isso são números, mas o universo que antecede até desembocar na viabilidade legal da pesquisa ser publicada é um outro caminho. Há um conjunto de itens, são 11 requisitos para que uma pesquisa seja tida e a vida como válida. Entretanto, eu vou me filiar a esse entendimento em função das discrepâncias que acontecem. E vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. Se houvesse efetividade nas tais pesquisas e fosse um elemento de coerência, início, meio e fim, no dia da eleição seria possível fazer pesquisa o tempo inteiro, e não é. Então ela é permitida até o sábado, a leitura nas rádios, ou nós aqui fizemos um programa no domingo, no dia da eleição, entre as 8 da manhã e às 5 da tarde, nós podemos referir as pesquisas do dia anterior, da semana anterior, mas não a do dia, porque a do dia é proibida. Mas como que vai ser proibida? Num cenário de coerência, é justamente essa que interessa. Só que essa é proibida. Então o que acontece? O Congresso Nacional, como faz habitualmente com quase tudo, sempre de costas para a realidade, tem dificuldade de enfrentar essa matéria. E nós estamos eleição pós eleição questionando sempre os mesmos problemas. Quais sejam? Urna eletrônica, resultado da eleição e pesquisa eleitoral. Muito bem. Subindo ou descendo a Protásio, você sabe, né? O que você encontra? Barranco e Barranquinho. Ali você tem no Barranco o melhor chopp, o melhor churrasco, carne Angus certificada, uma adega de vinhos maravilhosa, um atendimento extraordinário lá sob o comando do Elcio Forini, do Chiquinho Tasca, atendimento esse que se estende para o Barranquinho, onde você encontra um entrecô e um assado de tira, hoje, quarta-feira, em promoção, R$18,90, barbadíssima, e estacionamento ali com manobrista, tudo para facilitar a sua vida. Subindo ou descendo a Protásio, o Barranco. E para a limpeza do seu ambiente, Gimo multiuso, você dá um jato de spray e passa um pano, seu ambiente fica limpíssimo, maravilhoso. Confira aí como funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Qualidade comprovadíssima dos produtos Gimo. E para o seu pet, o tratamento do seu bichinho de estimação, aí você tem a Cobase. Com 32 anos de liderança do varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e também para aproximar ainda mais as pessoas e os seus animais de estimação. Então, uma excelente oportunidade de lazer, inclusive, você pegar as suas crianças e tal, ir lá na Cobase, dar um passeio, olhar as crianças, ver os bichinhos lá e de repente você levar para casa um bichinho de estimação lá para seu filho, né, para, né, seu sobrinho, seu afilhado, enfim, né, aquelas coisas, aqueles bichinhos maravilhosos ali que acompanham a gente. Então, a Cobase, 4 lojas aqui em Porto Alegre. E a Luminare é especializada em iluminação técnica, iluminação decorativa. A Luminare que tem 2 sedes aqui em Porto Alegre. Uma na Quintino Bocaiúva, 877, e outra que fica na Venceslau Escobar, 2150. Tudo top de linha, que há de mais moderno em termos de luminárias, você encontra na Luminare. Fala, meu caro Percival Pugina. Quando
saiu o resultado da pesquisa de ontem, no Ibope, esse tema da votação, da pesquisa de opinião, da sondagem, veio à tona, porque as pessoas começaram a se surpreender com a ascensão do Haddad. Afinal, ele saiu lá de 6 e apareceu já nessa pesquisa com 19. Não, isso está errado, não é possível. Não, na minha opinião, perfeitamente possível. Seria até um pouco de ingenuidade imaginar que, tendo o apoio de Sua Santidade, o prisioneiro de Curitiba, né, e toda a máquina política e eleitoral de trabalho do Partido dos Trabalhadores, que o candidato do partido não fosse empurrado para frente. A partir do momento em que se consolidou como candidato do partido, era óbvio que ele receberia uma massa expressiva de intenções de voto. E isto vai aparecer, e, na minha opinião, ele vai subir mais ainda. Isto não significa que ele está sendo empurrado, na minha opinião, que ele está sendo empurrado pela pesquisa. Significa que ele está chegando ao limite de onde pode chegar e, na minha opinião, dificilmente sai do segundo turno. Só um resultado surpreendente, algo inesperado, que alguém que vem lá de baixo, sem o trabalho, a capacidade de trabalho que tem, porque não dá para desprezar a capacidade de mobilização do PT. Olha, vejam o que estão fazendo há 5 meses em Curitiba, né? Mantendo vivo e ativo todo um processo político de convencimento que só eles estão fazendo, sem nenhuma resposta, por sinal, dos demais partidos políticos. Porque desde 2016 no Brasil, tudo que se fala sobre o impeachment da presidente Dilma é que foi golpe. Em relação à decisão da prisão do Lula, por exemplo, se condena por ser uma decisão de natureza política do Poder Judiciário, do juiz Sérgio Moro e do Tribunal Regional Federal. E, para contrapor a isso, a única coisa que se teve foi a leitura dos votos dos desembargadores, porque não houve nenhuma comunicação, nenhuma ação política em cima disso. Então, este discurso, ele é vantajoso para o candidato do partido nesse momento e vai empurrá-lo para frente até um certo limite. Na minha opinião, os outros, a partir desta última pesquisa, se tornaram figurantes no processo eleitoral. Estou antecipando aqui a minha opinião, usando de uma liberdade que tenho. E a outra coisa que me surpreendeu é o seguinte, o candidato Alckmin, o Geraldo Alckmin, ele despencou. E olha que ele vem para esta eleição apoiado pelo PSDB, pelo PP, pelo PPS, pelo PTB, pelo DEM, pelo PR, pelo PRB e pelo Solidariedade. Eu hoje me dei o trabalho de somar o número de deputados federais que tem esses 8 partidos. Eles têm 266 deputados federais de 513. 52% do plenário da Câmara dos Deputados. E o candidato está com 7%? 7%, 6-7%. 6-7%. Já teve 9%, é o candidato que tem o maior tempo de televisão, né? E caindo. Em tese, o apoio de 266 deputados federais dos partidos que o apoiam. Mas que veja o tamanho da traição que está havendo contra o candidato desses partidos, né? Agora, eu não sou especialista, mas me parece que isso era esperado, né? Tanto que o partido custou a tomar uma decisão em relação à decisão, né, pelo Alckmin como candidato efetivo, quer dizer, isso... Então, acho que estão colhendo aquilo que foi plantado, quer dizer, não fez a leitura adequada. Isso tem a ver com o cenário, com o desejo de renovação na sociedade. Isso é uma expressão do desejo de renovação. Porque esses partidos aqui, eles sujaram muito as suas barras, né? Sem dúvida. Assim, você pega o PT, o PMDB, PSDB, né? E todos esses aí estavam... DEM, PT, PTB, PR. DEM, PR. todos esses aí envolvidos no mensalão, né? No mensalão, Não, Petrolão, né? Na Lava Jato aí. Dentro dessa tua avaliação, o fato de ter optado, por exemplo, lá por Dória não faria diferença nenhuma. Não, na minha opinião, poderia melhorar um pouco, porque ele tem um desempenho ele é um pouco mais proativo em relação ao eleitor. O Geraldo Alckmin já se sabia, não é à toa que ele tem
esse apelido pouco saboroso, né? Picolé de chuchu. Picolé de chuchu. Não é à toa. O outro é um pouco mais esperto, um pouco mais vivaz. É possível que com uma comunicação melhor tivesse um desempenho um pouco melhor. Mas está muito longe do tamanho das forças políticas que se congregaram, porque era de se esperar que olha, 52% do plenário da Câmara, com essas 250 de deputados federais trabalhando para um candidato, que ele fosse empurrado para cima. Não, ele acabou caindo, perdendo o espaço dele para um outro candidato. No caso, é o Bolsonaro, que está no segundo turno. Na minha opinião, o segundo turno está definido. Essa é a tal história da usina para acender uma lâmpada, né? Toda essa base, né? Afinal... Eu disse que o cara era um gentleman, que era ser ministro, né? Está confirmado aí. Isso aqui que acontece, vamos dizer. Os partidos cada vez importam menos nesse cenário todo. Claro, esse raciocínio que tu fizeste, que o Pugina ilustrou aqui, isso significa o seguinte: nós, eleitores, cidadãos, estamos de costas para os partidos políticos. De costas. Os partidos cada vez importam menos. As relações de poder hoje se travam com interesses absolutamente personalizados. O Haddad subir, e vai subir mais um pouco ainda, não é surpresa nenhuma. O Partido dos Trabalhadores, desde a prisão do Lula, vem utilizando todos os espaços disponíveis, tanto nas redes sociais quanto nos parlamentos, de câmaras municipais ao Congresso Nacional, de uma maneira organizada e única, qual seja, pregando a ideia de que o episódio judiciário, desdobrado já em 3 instâncias, vou deixar 3 porque o mérito não foi aí, não vai, mas vai ser tentado até o Supremo. Não vai. O Supremo Tribunal Federal não vai analisar recurso do Lula. Isso vai morrer no Superior Tribunal de Justiça. Essa matéria não tem fundo constitucional. Essa matéria tem fundo infraconstitucional. Isso é uma lei federal que disciplina um crime especial para alguém que está preso. Não tem mistério nisso. Essa tentativa de levar a matéria até o Supremo Tribunal Federal, é preciso que se diga uma coisa. Se processualmente o recurso do Lula tiver a magnitude além do Superior Tribunal de Justiça, todos os processos criminais envolvendo condenações originárias do 1º grau monocraticamente irão desaguar ou poderão desaguar no Supremo Tribunal Federal. Então será necessário, Pugina, que o Supremo Tribunal Federal tenha no mínimo 173 ministros, talvez 49 turmas para apreciar todo o recurso da massa prisional carcerária ou em regime de liberdade provisória, etc., porque essa matéria não chega no Supremo. Fui aluno do professor Paulo Olímpio, aprendi com o professor Paulo Olímpio. O limite da legislação processual não é o Supremo Tribunal Federal. Isso se aprende e se ensina. Então, é elementar. Eles estão trombeteando a ideia do Supremo. O que está no Supremo? Um habeas corpus. Um habeas corpus não tem o condão de tornar liberto e revogar o entendimento tomado numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não existe essa hipótese. O próprio presidente do Supremo hoje, o senhor ministro Toffoli, tem dito isso, que não é o momento. Bom, agora, é importante levar em conta o seguinte: essas pesquisas revelam, Jurandir, um cenário eminentemente político. A ascendência do Haddad, a desidratação de todos os demais, isso é um fato, como dizia o Guimarães Rosa, isso é involtável. O Guimarães Rosa usava uma expressão que é científica, é involtável. Não há, Grandes Sertões Veredas, não há como essa situação se redesenhar. O desenho está posto. E voltamos a falar das pesquisas. Aí entra a pesquisa. Tanto o primeiro quanto o segundo turno, a um determinado momento, haverá um afunilamento. Eu não visualizo no primeiro turno uma definição assim tão próxima. Haverá uma discrepância, mas no segundo turno as principais pesquisas revelam uma quase paridade. Aí é que é a importância da pesquisa. E todos os registros históricos do Brasil nos levam a crer que a pesquisa no segundo turno tem sido nociva. Eu vou me filiar a esse entendimento, vou sempre que me manifestar em torno desse assunto, vou manifestar a minha reticência com relação a essas duas situações, urna eletrônica e pesquisa eleitoral.
Não sou contra a pesquisa, não sou contra a urna. Entendo que são duas realidades que se intercomplementam, mas que para nós brasileiros, réis mortais, estão nos devendo informações e credibilidade. Muito bem. Cindy Lojas, a entidade que está sempre ao lado do lojista. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. E por que faz um varejo mais forte? Porque é uma entidade que está par e passo com a inovação para o setor. Busca essas informações onde quer que seja, em Nova York, em Paris, em Roma, em Hong Kong, Xangai e tal. O que está de moderno lá, o Cindy Lojas busca e traz essas informações para os seus associados. Aí promove conferências, seminários, encontros, palestras, café com lojista, que é um encontro mensal que é realizado, e, enfim, transmite essas informações para que o lojista promova o seu negócio, cresça mesmo em meio a uma crise como a que nós estamos vivendo. E é justamente aí que você precisa do amparo de uma entidade como o Cindy Lojas Porto Alegre, que faz um varejo mais forte. E a Algair Engenharia, essa empresa aí que notabilizou-se na construção de lojas em shopping centers, lançou o Fly. Fly é um empreendimento maravilhoso, fica ali na Avenida Ipiranga 8.339, um prédio que conta, com toda uma infraestrutura de apoio, como lojas de conveniência no térreo, e depois tem todo um aparato lá dentro, como biblioteca, bicicletário com oficina, até porque à frente do prédio ali passa uma ciclovia, pessoal que for morar ali, que pode estudar na URGS, como estudar na PUC, vai de bicicleta, tranquilamente, está ali próximo dessas duas universidades. Academia para manter a sua forma física, salão de festas para confraternizar com os amigos e uma piscina maravilhosa lá no terraço, com vista panorâmica. Tudo isso contemplado nesses estúdios de 37 a 44 metros, Fly, empreendimento da Algair Engenharia, que tem a sua sede na rua Vila Gran Cabrita, 393. O telefone é o 3339-1250. Informações também você pode obter pelo www.algair.com.br. E a Auxiliadora Predial está aí administrando condomínios, auxiliando os síndicos, organizando as administrações e implementando as atividades de todos os condomínios que são associados à mesma, que tem o amparo da Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial significa simplificar a sua vida, porque este é o nosso objetivo. 3216-6100, auxiliadorapredial.com.br. Fala, Valdir. Pois é, vou trazer um dado econômico, Eu fico aqui aprendendo sobre política, assim, fico realmente... O Gine é craque, Tá bom. Eu estou cercado de craques. Aqui tem, as duas extremas aqui, então... primeira linha. Eles têm o valor, digamos assim, do Neymar, mas não caem, Mas assim, até uma notícia boa para o Rio Grande do Sul. Existe um índice de competitividade que foi criado por uma entidade chamada CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que avalia alguns aspectos em relação aí aos estados e faz um ranking comparativo. E todos os anos, eles refazem esse ranking. E o Rio Grande do Sul, que fechou 2017 na sétima colocação no país, subiu 2 posições. Subiu para quinto lugar. E até interessante, assim, áreas onde mais o Rio Grande do Sul subiu. Infraestrutura, o que para mim não deixa de ser, de certa forma, surpreendente. Subiu alguns pontos também na área da educação e subiu na área da gestão pública. Então, nós que aqui, tanto do ponto de vista dos municípios quanto do Estado e dos entes federativos, que costumamos aí criticar bastante algumas situações, mas o Estado, como um todo, tem tentado fazer o seu papel no sentido de avançar. Então, acho que pelo menos é uma notícia boa, num mar, muitas vezes, de notícias que não são tão boas assim. Os números não são entusiasmantes, mas são positivos. São positivos, mas há um dado preocupante aqui, de todos esses índices, são 10 pontos que são levados em consideração, tem uma área onde o Rio Grande do Sul despencou.
potencial de mercado. Isso é muito preocupante. Tá? O Rio Grande do Sul está perdendo espaço, está perdendo os seus jovens mais qualificados, está perdendo empresas. Isso está refletido nesse aspecto aqui. Quando se projeta para frente o estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de geração de riqueza, tirando o agronegócio, que é a nossa locomotiva, no restante nós estamos realmente muito mal. Então, dado o próximo governo, o próximo governador, a próxima gestão do estado do Rio Grande do Sul, efetivamente tem que se debruçar para retomar essa capacidade de atrair investimentos e apoiar aqueles investimentos que já estão aqui. Porque isso tem acontecido, nós temos exemplo aí do couro, do calçado e outras áreas, onde o estado, por não oferecer condições similares a de outros estados da federação, acabou perdendo empresas aí que eram empresas históricas aqui dentro. Tem um exemplo recente aí, que é o exemplo, por exemplo, a Gerdau foi para São Paulo, uma perda econômica, mas também uma perda, diria assim, até emocional. Quando empresas desse porte, marcas desse tamanho, se retiram consagradíssimas, se retiram do estado em busca de melhores condições. Pergunto, esse potencial de mercado pode ter algo a ver com estagnação populacional? Aqui são três, em relação ao potencial de mercado, são três eixos. O primeiro é o tamanho do PIB, o segundo é a dinâmica de crescimento do PIB nos últimos 4 anos. O Rio Grande do Sul vem perdendo, o PIB do Rio Grande do Sul vem reduzindo. E o que eu acho mais preocupante, o crescimento potencial da força de trabalho nos próximos 10 anos. Aí pode estar embutida a questão demográfica. Porque isso é um problema sério hoje no Rio Grande do Sul. As pessoas não estão se dando conta, a população do Rio Grande do Sul está praticamente estagnada. Muitos outros estados cresceram as suas populações e, portanto, sua força de trabalho e, portanto, sua potencialidade como mercado. E acompanhando a apuração de eleições, é fácil a gente perceber que antigamente apareciam os dados estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul vem lá no fim da fila, muitas vezes. Vem Pernambuco, vem Bahia, vem Brasília, e aí se lembram do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Isto é um indicativo de que o estado está perdendo importância comercial, etc. e tal, em virtude desse fato. Quer dizer, a população está estagnada. Nós já fomos durante muito tempo a 4ª capital de estado do Brasil, hoje estamos sim 11º lugar, se não me engano. Esse dado que o Valdir traz aqui é uma questão apurada, né? Sim. É uma questão trazida em dados. E isso que tu fala, Pugino, nos permite também raciocinar da seguinte forma. Como não há um atrativo para o Rio Grande do Sul, né? Deixou de ser atrativo, não há um fluxo interno para o Rio Grande do Sul. Consequentemente, a população não é incrementada. Não bastasse este elemento, há o movimento ainda negativo, qual seja o êxodo das pessoas, dos estudantes, dos recém-formados, dos acadêmicos, a quantidade de pessoas que está deixando o estado, não só para o Brasil, mas para o mundo. O volume de eleitores, hoje, 500 mil brasileiros votando fora do Brasil, isso é um número impressionante, impactante. Então, o Rio Grande do Sul vem vivenciando uma situação de anemia. E esses dados, aliás, tu não traz isso só de hoje, tu vem fazendo referências precisas em torno disso. Isso é uma radiografia que se aproxima, se por um lado tem um incremento, por outro lado, essa migração, essa desidratação do cenário do estado do Rio Grande do Sul é preocupante. E mais, hein? É um fenômeno geracional, porque a um determinado momento na escala, isso desaba e fica ruim repor. Dado o envelhecimento, Jurandir, da nossa população, e esta nova geração, a geração hoje acadêmica, com elementos intelectuais aí extremamente louváveis, provavelmente um grande punhado deles não ficará aqui. Eu sinto isso por mim, a família, né? Pai é suspeito para falar, mas meus 2 filhos são 2 baita cabeças, não estão aqui. Um está no Rio, outro está em São Paulo. Foram em busca de novos horizontes. 2 famílias que não estão aqui. 2 famílias que não estão no Rio Grande do Sul. Quantas mais, não é? Então, isso é uma questão que deve ser levada em conta, porque, Jurandir, o Rio Grande do Sul teve uma determinada importância em um determinado momento.
e vem numa situação de absoluta decadência com relação a esse status. E, com relação a isso, o que é efetivamente feito? O que é efetivamente feito? É muito pouco. Nós temos um déficit de planejamento. Eu, muito particularmente, não tenho a menor reserva de falar aqui, Secretaria de Planejamento Municipal, Estadual, Ministério do Planejamento, não precisa disso. Não planejam nada. Não há planejamento. Só aqui em Porto Alegre há o planejamento dos buracos. Esse sim, muito bom. Aliás, fazer uma recomendação. Quem tiver problema com o seu carro, com a sua ponta de eixo, com o seu motor, tiver algum problema, às vezes 2 pneus furados, os senhores tirem cópia da nota, façam os respectivos orçamentos e encaminhem para a Praça Montevidéu, que é a sede do Poder Executivo. Muito bem. Lembrando, né? Amanhã temos feriado, né? E aí supermercado funciona em horário de domingo. O supermercado Zafari estará aberto no horário de domingo para recebê-lo, para você ir lá comprar aquela carne especial para aquele churrasco que você vai fazer, né? Então, você, sabendo que lá você vai ter um bom atendimento, que você tem os menores preços, que você tem produtos da melhor qualidade, você encontra na rede Zafari dos supermercados, que sempre tem uma mensagem especial para você também. Isso aí, Rede Zafari de supermercado, melhor atendimento para você. Fala, Pugina. Outro candidato que eu dei uma acompanhada hoje foi o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é o candidato de um partido que até pouco tempo atrás era o mais importante do país, um partido que era o partido do Congresso Nacional, o partido de todos os governos, né, com uma trajetória de participação intensa no poder, uma bancada numerosa de senadores e deputados federais. Hoje perdeu expressão, chegou a ter perto de 80, 90 deputados, hoje está com 51. Mas resolveu, surpreendentemente, apresentar um candidato para presidente da República e tirou o senhor Henrique Meirelles. Hoje é MDB, não é PDB. 3%. E casualmente, depois de fazer essa constatação, ver essas relações entre o apoio parlamentar e o desempenho dos candidatos, aí eu me deparei com uma entrevista dele, em que ele dizia: estou muito bem, eu saí de 1%, estou com 3%, nós vamos chegar. Aonde? Exatamente isso, nós vamos chegar. Mas o otimismo é uma coisa impressionante. Outro dia ainda eu vi o Henrique Meirelles desfilando numa carreata, um bonezinho na cabeça, abanando para os lados, mas num constrangimento, numa falta de jeito para fazer aquilo. Não é do meio, não, né? é do meio, mas não é do meio. Quer dizer, é uma coisa mais desajeitada. Eu digo, olha, até eu que sou constrangido com essas coisas, né, teria um pouco mais de desenvoltura para tocar aquilo. Mas, enfim, está me lembrando Ulisses Guimarães. Mas os candidatos, mesmo os que estão lá embaixo, eles sempre dizem, perguntam para eles aí, e, bom, no segundo turno, quem é que o senhor vai apoiar? Não, eu vou chegar no segundo turno, né? Embora esteja com isso mais todos lá estão dizendo, fazendo, mas realmente eu diria que a pesquisa de ontem jogou alguns deles numa condição absolutamente de figurantes no processo. Agora, enquanto eles ficam fazendo esse... Teatro, é um processo eleitoral, né? O Boletim Focus revisou de novo o PIB para 2018, né? Baixou mais um pouquinho a projeção do PIB para o Brasil, tá? Então, é pouca coisa ali, mas num PIB aí de... Vamos chegar em quanto nesse ano? Poxa, a expectativa deste momento... Está em 1 e... Vou te dar um número aqui, 1,36. 1,36. Está abaixo de 1,5. Baixo 1,5. Estava 1,40, já está 1,36. Mas assim, mas é de 1,40 para 1,36 não é nada. Sim, mas para um PIB de quase 2 trilhões é bastante, é muito. Tá? E com uma tendência de queda. E aí eles fazem o seguinte, 1,36 para esse ano, 3 para o ano que vem.
Aí depois começa a passar Começa o tempo, a revisar, 2,80 para o ano que vem. É 2,70, aí vai caindo também, né? A projeção para 2019 é 2,5. 2,5? É baixíssimo. É baixo. Isso é triste, sabe que isso dói, porque não precisávamos estar assim. Em 1980, o nosso PIB per capita era igual ao da Coreia do Sul. 80. 1980. Sim, mas vê o que a Coreia do Sul fez nesse meio tempo. Agora vê o que a Coreia do Sul fez e vê o que nós fizemos para continuarmos seguindo um ritmo razoável de crescimento. Hoje a Coreia do Sul tem um PIB per capita de 30 mil dólares e o nosso, com o dólar nesse valor aí, está abaixo de 8 mil dólares. Além disso, Gino, Nós tínhamos um PIB, nosso PIB era 10 vezes maior do que a China. Hoje o PIB da China é 5 vezes maior do que o nosso. O PIB total. E nós remando com os PIBzinhos insignificantes desse. No ano passado, quando se falou que não, agora vai e nós vamos crescer 3% em 2018, eu digo, olha, essa previsão é menos confiável do que o Tucumã. É menos confiável, porque como é que nós vamos conseguir um índice de crescimento em um ano eleitoral no Brasil, com um sistema eleitoral que para tudo, pânico geral, que será que vai sair daí? Os investidores seguram, os consumidores seguram as suas despesas, não sei como é que nós ainda vamos crescer 1,5%. Não, e nós tivemos 1,30, Estamos crescendo 36, abaixo, né? Abaixo da média dos países com os quais nos nivelamos e competimos. Sem dúvida. Não, e houve um agravante em 2018, que é essa greve dos caminhoneiros, que de fato, né, as coisas já estavam muito ruins e conseguimos piorar um pouquinho mais. Tá? Então, sempre salientando, né, que essa pequena diferença com relação à Coreia do Sul se dá porque aquele país resolveu investir maciçamente em educação e procurou saber qual o setor que podia ser competitivo no mercado internacional. Vislumbrou o setor mecânico, eletroeletrônico. Investiu maciçamente naquilo ali, hoje é uma potência mundial. E eu estou com receio do efeito Orloff. Lembra do efeito Orloff? Argentina? Argentina. Hoje, você amanhã. Muito bem. Falando amanhã a gente volta novamente. A nossa educação aqui investe em formação para a cidadania, daí a coisa não é. Agradecemos sua companhia, queremos ela amanhã novamente, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, um bom feriado e quem vai pegar a estrada, cuide-se, por favor. Né? Um bom feriado para todos, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.